Será que o áudio tá pegando direitinho? Hum. Eu queria comentar com vocês aqui uma coisa, engraçada até. Eu fiz um roteiro para um vídeo alguns anos atrás, em um período onde eu estava bem melhor da minha própria mente. E agora parece que é totalmente outra ideia, outro momento, enfim, alguma coisa muito estranha. Ah, como eu posso dizer para vocês? Eu já saí da escola há alguns anos e eu nunca fui popular. Ou nunca fui uma pessoa popular. Eu sempre sofria bullying, sofria outras coisas meio engraçadas que não eram engraçadas, mas no tempo da escola eu era muito ridicularizado. E isso me trouxe muita insegurança para quem sou hoje, né? Para o momento em que eu sou hoje, né? E é engraçado isso, porque me moldou como um todo, como uma pessoa. Eu carrego muito trauma disso ainda, de coisas de que aconteceram no tempo da escola. Eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu no ensino fundamental. Isso era mais ou menos meados ali de 2013. Tinha um menino que ele era na minha sala e eu já era muito antissocial naquele tempo. E era estranho porque só pelo fato de eu ser totalmente deixa eu só conferir se tá gravando, né? Tá gravando. Só pelo fato de eu ser totalmente antissocial, esse menino, ele meio que, sei lá, ele se tornou um amigo pra mim. Tipo, ele acabou se tornando um ótimo amigo do começo ali do meu período da escola, né? O meu problema foi que, assim, foi de 2013 até 2014, mais ou menos. A gente continuou a nossa amizade. E o meu problema foi que, assim, entrou um outro moleque. E nisso que entrou esse outro rapaz, eu descobri o quanto que uma pessoa consegue mudar em relação a outra pessoa. Você tem um ciclo de amigos e o quanto que esse ciclo de amigos ele é quebrado quando se tem uma pessoa que entra e consegue manipular tudo. Eu lembro que estava em um período muito complicado e quando entrou esse outro menino, era como se, cara, a amizade tivesse acabado. É, eu lembro que, cara, faz tanto tempo isso. Eu lembro que o quanto isso mexeu com o meu jeito de socializar com outras pessoas. Começaram a me taxar como mentiroso, começaram a tirar onda com a minha mãe. Na época, eu era 3 vezes pior do que eu sou hoje. Tipo, vocês veem aqui eu com esse cabelo todo bagunçado, porque eu simplesmente liguei a câmera e falei, vou gravar. Naquele tempo eu não tinha tanta coragem de fazer as coisas que eu tenho hoje, né? Eu tinha o quê? Só 13 anos. E, tipo, era engraçado, porque aquele menino, ele era o meu melhor amigo, era da minha sala, a gente colava as mesas junto, só que chegou um momento em que passou do limite, cara. Teve um momento em que eu lembro vagamente de eu ter defendido esse mesmo menino pra uma outra pessoa que tava zoando ele. E quando entrou esse outro moleque no nosso grupo, ah, ele simplesmente mudou da do vinho pra água. Tem aquela história de que as pessoas mudam da água pro vinho. Ele mudou do vinho pra água. E eu lembro que ele zoava comigo, zoava com questão da minha mãe. E eu lembro que teve uma vez que
eu tomei uma bolada na cara. Eu tava na quadra. E. Ah, não. Não foi. Foi uma outra situação. Eu lembro que eu tava na sala uma vez e tinha um outro moleque que era insuportável. E ele era tão insuportável, mas tão insuportável que ele ficava irritando todo mundo da sala. E chegou um dia em que eu resolvi bater nesse moleque. Nossa, violência no ensino fundamental, uau. Eu bati nesse moleque e quando eu dei um murro na cara dele, ele ficou com tanto ódio de mim. E aí ele deu um murro na minha cara de volta e eu uso óculos. Sempre usei óculos, tipo, sei lá, dos meus 6 anos de idade. E ele me deu um murro na minha cara. E quando ele esmurrou a minha cara, meu nariz fez um corte por conta do meu óculos. E eu aproveitei a brecha que o destino me deu pra poder devolver tudo que aquele rapaz que eu considerava um amigo meu, eu pude devolver em um momento da minha vida. E foi uma coisa maravilhosa. Isso não é uma coisa que se deve ser feita, claro. Como eu falei, eu tinha 13 anos na época. E foi muito engraçado porque eu fiquei com esse corte na cara. E eu caguetei que era esse menino que tava me zoando, eu caguetei que foi os dois. Ao invés de pegar e falar que foi o menino que zoava a sala inteira, né? E eu lembro que, cara, eu ferrei muito com esse moleque. Tipo, os pais deles foram acionados lá e eu com a cara sangrando, eu falando, ah, foi ele que me bateu, eu falei pra minha mãe e tudo. E aí eu vi aquele moleque chorando, um moleque que eu considerava amigo. E ele era meu amigo. A gente criava histórias, a gente sentava, a gente fazia trabalho junto, a gente fazia de tudo. Só que simplesmente ele escolheu outro caminho. E aí o que eu fiz? Depois que eu caguetei, eu comecei a cortar fora. Eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, que eu comecei a andar com uma galera mais barra pesada, a galera do rock and roll, a galera do rock. Esses mesmos moleques que me zoavam no ensino fundamental tentaram comunicar comigo. Eu comecei a mudar meu jeito, comecei a ficar mais rebelde no ensino médio. E eu lembro de um deles falando assim: ah, vamos fazer tal coisa, tal. Vamos. Eu falava assim: não, vamos sim, vamos sim. Quando ele virava de costas, quando esse moleque que me zoou, ele virava de costas, eu só mostrava o dedo do meio pra ele. Era engraçado, cara. Só que hoje eu falo pra vocês que isso me afetou. Sabe, tipo, eu tenho 25 anos. Isso me afetou muito como pessoa hoje. Não tenho orgulho disso. Por exemplo, eu fiz muitas outras coisas ruins no ensino médio. Mas esse pequeno exemplo de amigo falso não foi o meu melhor momento. Era engraçado, eu dou risada. Vocês vão falar, nossa, mas você tá falando isso e tá dando risada? Não, é porque eu lembro e eu penso o quanto que eu fui estúpido de fazer isso. Porque eu acredito que tudo tem um retorno na vida. Tudo que a gente faz pode voltar. Se você faz uma coisa boa, você recebe uma coisa boa. Se você faz uma coisa ruim, você recebe uma coisa ruim. Eu tive consequência disso. Eu tive várias consequências perante a isso. Uma delas é que eu não confio em ninguém. Eu tenho um ciclo de amigos fechado, eu sou introvertido, e eu vejo o quanto que isso mudou a mim como uma pessoa, sabe? Eu vejo o quanto que tudo ficou mais pesado. Tudo ficou bem mais complicado para mim socializar, para mim conversar com pessoas. E isso reverberou até mesmo, como eu tinha falado no outro vídeo, na minha crise de pânico. Mas hoje
eu tô num caminho diferente. Eu vejo que eu consegui ir pra um caminho diferente. É engraçado porque eu tava pensando como que eu iria fazer esse vídeo, né? Eu tava vendo um vídeo do Lord Streamer falando sobre a autoestima e o quanto que isso me afetou também no quesito de autoestima. É complicado, cara. Mas, enfim, o que eu queria falar pra você é, se você já teve algum amigo tóxico, você tem algum amigo tóxico, você sabe que ele é tóxico, não não abaixe a cabeça pra tudo, mas também não faça loucuras em relação a isso. Tente ser melhor. Tente fazer o melhor. Tente ser o melhor que você conseguir. Porque se você não consegue fazer isso, você não consegue ser melhor, você quer devolver numa moeda de troca, você vai ser sempre pior pra você mesmo. Não é pelo outro, é pra você mesmo. Coisas boas acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Às vezes a gente acha que o mundo é tipo, tem muita gente ruim que tá fazendo muita coisa e, cara, é nesse momento do presente você acha que vai ter muita coisa boa. Mas quando você olha na frente, você vê que tem muita coisa ruim que para acontecer com essa pessoa. E eu tô falando isso falando por mim, o tanto de coisa ruim que aconteceu comigo. E eu poderia ter tomado um rumo diferente. Mas é isso. Foi 10 minutos de puro desabafo pra vocês. Eu achei que eu não ia gravar outro vídeo pra esse canal. Bom, sei lá, se você tá procurando um lugar pra desabafar, falar qualquer coisa, eu não tenho filtros nesse canal, então desabafa. Conta a sua história aí, eu vou ler. Bom, eu gosto de ler. E eu quero que você que esteja assistindo compartilhe. Não o vídeo, compartilhe a sua história. O vídeo se dane. Às vezes você vai assistir, vai lá e falar, dane-se. Mas tente compartilhar a sua história. Eu leio. A gente pode bater um papo nos comentários. É isso.